Até onde vai a frieza do ser humano? Um filho, disfarçado para não ser reconhecido, conseguiu se aproximar do padrasto e fez algo chocante. Injetou nele uma bactéria comedora de carne humana. O que será que motivou esse plano? Vingança, loucura ou algo mais sombrio? Prepare-se, porque essa história vai te deixar perplexo com tamanha frieza e ousadia. Olhando esse homem caminhando a passos largos, quem poderia imaginar que seu objetivo final seria injetar uma bactéria comedora de carne humana em um homem inocente? A história de hoje aconteceu na Inglaterra, na cidade de Newcastle, e foi considerado um dos planos para tirar a vida de uma pessoa mais bem elaborado da história da Inglaterra. Essa história mais parece algo fictício do que real. Foi exatamente no dia 22 de janeiro de 2024 que Patrick O'Hara, de 71 anos, deu entrada na emergência do hospital. Ele chegou na emergência gritando de dor e dizia em tom de desespero que seu braço estava queimando. O local já estava completamente vermelho e inchado. Parecia que algo estava comendo seu braço por dentro, segundo ele. E os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Até ele falar que havia acabado de receber sua dose de reforço para se manter imune. Primeiramente, o médico imaginou que ele havia tido alguma reação alérgica no local, ou quem sabe uma aplicação feita de modo errado. E após dar antibiótico, Tilenol, o mandaram para casa e recomendaram a ele para ficar observando o local. E caso piorasse, que ele retornasse. E claro que foi exatamente isso que aconteceu. Nas horas seguintes, seu braço começou a formar bolhas e a dor era insuportável. A vermelhidão havia aumentado tanto que já lhe tomava o braço todo. Os médicos estavam confusos e não faziam ideia da verdadeira causa. Foram realizados vários exames e nenhum dos resultados mostrava a verdadeira causa daquilo que está acontecendo com ele. Os médicos concluíram que ele estava sofrendo de fasciite necrosante e que ele havia sido infectado por uma bactéria rara e fatal. Então foi concluído que a dose de reforço não era reforço, que havia sido injetado nele uma bactéria que jamais poderia estar ali, já que nunca havia acontecido isso em humanos. Ele foi levado à sala de cirurgia imediatamente para tentarem remover a carne infectada do braço, com o intuito de desacelerar a propagação da bactéria e assim salvar sua vida. Mas mesmo assim, era difícil para os médicos saberem qual o tratamento certo, devido que não faziam ideia de qual toxina havia sido injetada, e foi chamado vários especialistas, a fim de tentarem identificar o veneno. Se eles conseguissem identificar as chances de salvar Patrick, era grande. Após os especialistas fazerem a análise por biópsia do líquido das bolhas, o especialista deu um parecer estratégico, porém certeiro, de que algo havia sido injetado nele. Seria provavelmente iodometano, que é uma substância que em contato com a pele causava todos os sintomas que o Patrick estava sentindo. Porém, na medicina não havia nenhum protocolo de algum tratamento, já que tal situação nunca havia ocorrido em humanos. Vamos agora entender o fio da meada e os motivos dessa coisa para lá de bizarra ter acontecido com ele. Patrick tinha uma companheira há mais de 20 anos. Ela se chamava Jenny Lang. Ela era dona da casa onde eles moravam. Uma semana antes do dia 22 de janeiro de 2024, Patrick recebeu uma carta com o slogan da NHS, que é como um SUS lá da Inglaterra. Nesta carta, ele foi informado que havia sido criada uma associação de enfermagem comunitária, que é um serviço de enfermeiro e médico na residência, o que seria igual à nossa saúde da família aqui no Brasil, onde os idosos seriam atendidos em casa. Isso incluía uma dose de reforço para complementar a caderneta de saúde, aferição da pressão arterial e consultas básicas. A carta era assinada por um enfermeiro chamado Raj Patel e continha a logo oficial da NHS. E era extensa, cheia de links explicativos. Ele ainda recebeu uma outra carta contendo um link que levava diretamente a um site da NHS e tinha um pequeno questionário de saúde. Data da visita, que seria dia 22 de janeiro de 2024, entre as 9 e as 13 da tarde. No dia anterior da visita, Patrick recebeu uma ligação de um número desconhecido confirmando a visita. Então, pelas 10 da manhã, o enfermeiro chegou em sua casa
Ele falava um inglês bem forte com sotaque asiático. A consulta durou 40 minutos. Fez algumas perguntas de saúde, coletou material, como sangue, urina. Jenny questionou o porquê ela também não estava incluída no programa e ele não soube responder, mas aferiu a sua pressão e tirou algumas dúvidas que ela tinha. E logo depois começou a preparar uma injeção. Patrick questionou o motivo da injeção e ele explicou ser uma dose de reforço. Patrick explicou que havia tomado a dose há menos de 3 meses, mas o enfermeiro insistiu que ele deveria tomar e que isso não ia ter problema algum. E assim foi feito. Ele sentiu uma dor horrível. O enfermeiro o acalmou, porém, recolheu tudo muito rápido e saiu dali. Jenny tinha um filho de seu primeiro casamento, Thomas. Era um homem muito inteligente, um excelente aluno e acabou estudando medicina na Universidade de Newcastle. Ele se tornou clínico geral e sócio do consultório Happy House, em Sydenham, uma cidade cerca de meia hora de Newcastle, onde sua mãe morava com o namorado. Thomas era casado e tinha um filho. A família morava na cidade de Anglebury, em uma casa bem confortável, num bairro muito bom. Thomas se tornou um médico renomado e bem-sucedido. O relacionamento de Thomas com sua mãe era bem complicado. Ele não aceitava o fato da mãe ter pedido o divórcio do pai dele há mais de 27 anos atrás. Ele acusava a mãe de, antes da separação, ter desviado 1 milhão de libras da conta conjunta dos pais e, em seguida, ter pedido o divórcio. Hoje, corrigido pela inflação, isso dá mais de 12 milhões de reais. Anos depois, quando o pai faleceu, Thomas ficou ainda mais ressentido ao ver o testamento do pai, que deixava a maior parte da herança para o seu irmão mais novo, e não para ele, já que na cultura chinesa é comum que o filho mais velho fique com grande parte da herança. Thomas já sofria a vida inteira com um complexo de abandono, enquanto seu irmão pôde crescer junto aos pais. Ele também não teve a mesma sorte. Reclamava que o seu irmão recebia mais amor e atenção. Thomas chegou a escrever uma carta para a mãe sobre a injustiça que fizeram com ele. Acusou ela de roubar o seu pai e exigiu que ela o colocasse como executor do seu testamento. Jenny não gostou nem um pouco dessa carta e, para piorar, ela alterou o seu testamento para dar ao seu namorado, Patrick O'Hara, direito vitalício sobre a casa. Ou seja, a casa não ficaria para ele, mas o Patrick teria direito a viver na casa até o óbito. E só depois a casa seria dividida igualmente entre os irmãos. De alguma maneira, o Thomas descobriu essas mudanças e em novembro de 2022 foi até a casa de sua mãe. Enfurecido, arrebentou a porta. Thomas empurrou Patrick e estava tentando proteger sua companheira. Ele fora confrontar a mãe sobre a mudança do testamento. A polícia foi chamada. Ele estava totalmente transtornado e ficava falando aos policiais que ele queria apenas receber o que era de direito, porque ele era o filho mais velho. Jenny se recusou a apresentar queixa criminal por causa do impacto que isso poderia ter na carreira do seu filho, mas desde aquele dia o relacionamento deles foi interrompido de certa forma. Será que as pessoas, antes de criarem seus planos perfeitos, não imaginam que vivemos em um reality show? Pois é. A polícia resolveu verificar todas as câmeras disponíveis naquela manhã fatídica. E lá estava aquele homem que foi seguido pelas filmagens. Chegando ao hotel, indo até a casa de Patrick disfarçado, na hora da consulta, deu baixa no hotel, pegou o carro, seguiu até a casa de ninguém mais, ninguém menos que Thomas. Isso mesmo. As pessoas esquecem que a gente é filmado o tempo todo. Cerca de 15 policiais saíram nessa busca especializada. Isso porque ninguém sabia o que tinha de toxina ou armas químicas naquela casa. Os oficiais usavam luvas, máscaras e até aqueles trajes de materiais perigosos. Enquanto eles vasculhavam a casa, encontraram talho líquido e ácido sulfúrico e arsênico na garagem. Também encontraram ingredientes e materiais necessários para produzir resina, veneno que é considerado até uma arma química. Uma vistoria no celular do médico revelou diversas buscas na internet relacionadas à resina. Essas pesquisas ocorreram 2 semanas antes do ataque ao Patrick. Os policiais descobriram que o Thomas vinha acumulando e estudando vários venenos há meses.
Ele criou uma empresa fantasma na área médica e alegava realizar pesquisas científicas através dessa empresa. Ele conseguiu encomendar um monte de toxina, venenos e matérias-primas para criar esses venenos. A coleção do veneno do médico foi encontrada e era muito bem organizada, cada uma com seu manual de instruções sobre como cada uma poderia ser usada para ferir uma vítima, bem como seus efeitos clínicos, o tempo necessário para o efeito acontecer. A polícia encontrou uma lista de substâncias químicas e venenos naturais, com as suas características, uma receita para a produção de cianeto de sódio e vários livros sobre toxicologia no laptop do médico. A polícia também encontrou uma cópia do Guia da Polícia Nacional para Investigações de Assassinato. Ou seja, ele estudou como a polícia investiga um crime para tentar cometer o crime perfeito. Mas a parte mais incrível e ousada desse plano era a execução, já que Thomas ia ter que injetar isso no Patrick na frente da sua mãe sem ser reconhecido. Aí que está a bizarrice da coisa. A polícia também encontrou evidências de que Thomas estava espionando a sua mãe e o Patrick há bastante tempo. Em dezembro de 2020, cerca de 2 anos antes daquela briga e do afastamento dos dois, Thomas deu uma de bom filho, deu um laptop para sua mãe. Ela ficou super feliz com o gesto do filho, mas ela nem imaginava que na verdade ele tinha segundas intenções. A polícia revistou a casa do Thomas e encontrou imagens de prints que pareciam ter sido capturados pela câmera do laptop, que mostrava o interior da casa da mãe, o que eles faziam, as conversas, principalmente as transações financeiras. A polícia também encontrou evidências de planos alternativos que o médico criou para tirar a vida de Patrick. A polícia encontrou um outro documento falso criado pelo Thomas, alegando ser de uma organização de associação de esportes masculino do norte da Inglaterra, endereçado ao Patrick, que falava que Patrick tinha ganho um brinde de bebida grátis e refeições que seriam entregues à sua casa. Havia ainda outro documento, também falso, de uma organização chamada Clube Masculino de Degustação de Vinhos e Bebidas do Norte. Os investigadores deduziram que o Thomas estava considerando envenenar a comida ou bebida. Seria a maneira mais eficaz de deletar o pobre Patrick, mas no fim das contas, Thomas preferiu o plano mais arriscado e mais ousado: se passar pelo tal Raj Patel e cometer o crime pessoalmente. Os policiais também encontraram o crachá falso, além de uma peruca que era parte do disfarce que ele usou. O homem também passou base escura e usou sotaque indiano e conseguiu enganar a própria mãe. Seu plano era muito arriscado, mas funcionou perfeitamente. Ele conseguiu enganar sua mãe mais de 40 minutos na casa dela, aferindo sua pressão. Ninguém percebeu nada. Patrick O'Hara passou várias semanas na UTI do hospital. Enquanto isso, Thomas foi preso pela tentativa de deletar alguém. Thomas se recusou a colaborar e não contou qual substância foi injetada em Patrick. Mesmo assim, os investigadores e os especialistas deram um parecer certeiro. O celular do Thomas mostrou que ele havia feito buscas na internet sobre iodometano 97 vezes no período de 2 semanas. Ele também pesquisou e assistiu a um vídeo mostrando como produzir iodometano em seu computador pessoal. Um tubo de vidro contendo esse mesmo veneno foi encontrado na sua casa, junto com uma seringa e uma agulha. A partir dessas evidências e das avaliações de Patrick, eles presumiram que essa era provavelmente a substância que havia sido usada. Patrick passou por várias cirurgias para remover a carne morta, além de cirurgias plásticas para reconstruir partes do braço. Mas graças a Deus ele sobreviveu. Durante seu julgamento, Thomas admitiu ter administrado uma substância nociva no braço de Patrick, mas ele teve a cara de pau de alegar que a sua intenção não era tirar a vida de ninguém. Diz que queria apenas causar dor leve e desconforto ao padrasto. Porém, o promotor argumentou que o planejamento incrivelmente detalhado feito pelo doutor só era explicável se a intenção fosse o óbito da vítima e não causar uma dor leve. Seu conhecimento sobre venenos, a sua extensa pesquisa na área médica significavam que ele sabia muito bem que aquela injeção poderia ser fatal.
Durante o julgamento foi demonstrado que o motivo do crime não era financeiro, uma vez que Thomas já era rico por causa da sua profissão. A casa não valia tanto assim. Na verdade, o valor que o médico herdaria após a divisão da casa e do dinheiro da mãe não era nada tão significativo. Os investigadores concluíram que o ressentimento de Thomas vinha da percepção de falta de afeto da mãe. Queria vingança e, ao atacar Patrick, era o jeito de fazê-la sofrer. Durante o julgamento, Thomas percebeu que as coisas não estavam indo bem para o seu lado. Então ele resolveu se declarar culpado para evitar ser condenado à prisão perpétua. Na hora da sentença, a juíza apontou o tamanho da complexidade do seu plano, que ele estudou venenos por meses, enviou cartas falsas, muito bem feitas e elaboradas, conseguiu uma placa falsa de carro, chegou até a se disfarçar e teve a audácia de ficar 40 minutos dentro da casa. Sua intenção, ao visitar a casa dessa forma, era administrar uma injeção letal de envenenamento ao Sr. Patrick, sobre o pretexto de administrar uma dose de reforço. Seu planejamento foi extenso, detalhado, calculado, levando tudo em consideração. O juiz leu o veredito. Thomas foi condenado a 34 anos de prisão, mas teve uma redução de 3 anos por ter confessado. E o fato de que ele, aos 53 anos, ainda não tinha nenhum antecedente criminal. Patrick se recuperou completamente, pelo menos fisicamente. Ele foi diagnosticado com estresse pós-traumático. Depois de toda essa confusão, o relacionamento de Patrick e Jenny chegou ao fim. Esse caso é mais que uma história chocante. É um alerta real sobre até onde a falta de diálogo, o ódio, os traumas mal resolvidos podem levar alguém. Além disso, nos faz refletir sobre a confiança. Como estamos vulneráveis, até mesmo dentro de nossas próprias casas. Confiar em alguém vai muito além da aparência, de um uniforme. Por isso é essencial estar atento às relações à nossa volta, valorizar a saúde mental e buscar ajuda quando algo lhe parecer suspeito e fora do controle. Agradeço a todos por assistirem até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.